for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you, a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time for you, a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Now, who knows whether the North Pole is the north or the South Pole is the north, or the North Pole is the South Pole the north? Which is up and which is down. We're hanging in space. Agora, quem sabe se o Polo Norte é o norte, ou se o Polo Sul é o norte, ou se o Polo Norte é o sul, ou Polo Sul ou norte? Qual é para cima e qual para baixo? Estamos flutuando no espaço. We say the North Pole's up, how do you know? South Pole might be north. See, you don't know, so let's remember, and this word said, then how would you say, Brother Branham, that up is down? Nós dizemos o Polo Norte é para cima. Como se sabe? O Polo Sul pode ser norte. Veja, não se sabe, por isso vamos nos lembrar, e esta palavra disse. Então, como é que você diria, irmão Branham, que subir é para baixo? On the basis of Jesus Christ's word. He said, he that humbles himself shall be exalted. Amen. But he that exalts himself shall be abased, be brought down. So then, up is down, down is up. Com base na palavra de Jesus Cristo, ele disse, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, será rebaixado. De modo que, na realidade, o subir é para baixo e o descer é para cima. As the old saint said in Chicago, that a man, a certain minister from a certain organization got up for some Pentecostals. He had all these intellectual things together. Como o velho santo disse em Chicago que um homem, certo ministro de certa organização, subiu perante alguns pentecostais. Ele era muito desenvolvido intelectualmente. He got up there and used words that the Pentecostals know nothing about. And he got up there and he seen it wasn't going over with the Pentecostal people. Ele subiu lá e usou palavras das quais os pentecostais nada sabiam. E ele subiu lá e viu que isso não estava funcionando com o povo pentecostal. And he went up with his chest stuck out and he was holy doctor or so-and-so, from certain big school there in Chicago. E ele subiu de peito estufado e ele era santo doutor fulano de tal, você sabe, da notável escola tal e tal lá em Chicago. And he looked around, and Pentecostals looked at one another. They didn't know what he was talking about. So educated, so smart, brilliant. They didn't know. E ele observou que aqueles pentecostais estavam olhando uns para os outros. Eles nem sabiam do que ele estava falando. Ele era tão instruído, tão inteligente, talentoso, eles não sabiam. It was something like a senator or a man that just run recently for president and was defeated. Tuck Coots told me when I was preaching Mama Ford's funeral and was telling about the resurrection, the guarantee of the resurrection. Foi semelhante ao caso de certo senador ou um homem que recentemente candidatou-se para presidente e foi derrotado. Tuck Coots me contou quando eu estava pregando no funeral de Mama Ford e estava falando a respeito da ressurreição, a garantia da ressurreição. Just as sure as the sun rises, so shall I rise. Just as sure as the grass dies in the fall and the leaf falls from the tree, it comes back again. When the earth corrects itself around the orbit, it's got to rise again. Tão certo quanto o sol se levanta, assim eu me levantarei. Tão certo quanto a grama morre no outono e a folha cai da árvore, ela retorna. Quando a Terra se corrige no percurso da órbita, ela tem de se levantar novamente. Tuck said, I appreciated that message, Billy. Brother Neville and I were sitting together in the car. And I said, Tuck, he said, I appreciate your messages. I said, Tuck, I have no education. He said, that's the good part about it. See? Tuck disse,
Eu dou valor a essa mensagem, Billy. O irmão Neville e eu estávamos sentados juntos no carro. E eu disse, Tuck. Ele disse, eu dou valor às suas mensagens. Eu disse, Tuck, não tenho instrução, eu disse. Ele disse, essa é a parte boa. Está vendo? He said he went to see, well, I guess the man, forgive me, I don't mean Atlas Stevenson, you know, he said he heard him 15 minutes. Mr. Stevenson's such a brilliant speaker, supposed to be, you know, until Tuck said, I guess he's got a college education, he said he sat there and went to sleep. E agora, ele disse que foi ver, bem, espero que o homem me perdoe, não tenho intenção, Adlai Stevenson, vocês sabem. E ele disse que o ouviu por 15 minutos. E o Sr. Stevenson é considerado um orador tão talentoso, vocês sabem, que Tuck disse, acho que ele tem formação universitária. Ele disse que se sentou lá e cochilou. And said he went to sleep listening to him in 15 minutes, but said with a college education, I didn't understand but very few words he said. They were so highly polished. Ele disse que ouvindo-o cochilou em 15 minutos, mas disse com formação universitária. Eu não entendi quase nenhuma palavra que ele disse, de tão polidas que eram. You said you never seen me sleep in one of your services, did you, Brother Branham? So, see, it's the simplicity of it, just simple. That's where God lays. Ele disse, o irmão nunca me viu dormindo em um de seus cultos, viu, irmão Branham? Assim, veja, é a simplicidade disto. Apenas simples, é nisso que Deus se encontra. Now, they were too smart in that day to catch the meaning of God's simple way of doing things. It wasn't polished for them, it's got to be polished. It's got to be highly chromed, or they miss it. Agora, eles eram inteligentes demais naquele dia para captar o significado da maneira simples de Deus fazer as coisas. Não era polido para eles. Tem de ser polido, tem de ser altamente cromado, ou eles falham em ver. Now, but the great Jehovah was hid in His Word, and He made Himself known to the people that believed in His Word by saving them and bringing to pass the simple message. The simple message of Noah, God brought it to pass. Now, notice that. Ora, todavia, o grande Jeová estava escondido em sua palavra, e ele se manifestou ao povo que creu em sua palavra, salvando-os, e trazendo ao cumprimento a mensagem simples. A mensagem simples de Noé. Deus a trouxe ao cumprimento. Agora note isso. Now, then again in Moses' day, notice, another time of deliverance. When God is just about to do something to deliver His people, God sends a message to the people, and it's so simple, as we'll catch the breaking of these seals, that's my purpose of bringing this first, that we find out that the breaking of those seals is so simple, the smart miss it a million miles. Agora então, novamente no dia de Moisés, note outro tempo de libertação. Quando Deus está prestes a fazer algo para libertar o seu povo, Deus envia uma mensagem ao povo. E ela é tão simples, como vamos perceber na abertura destes selos. Esse era meu propósito em trazer isto primeiro, que constatemos que a abertura desses selos é tão simples, o inteligente falha em ver isto, por 1 milhão de milhas, está vendo? I hope that God anoints me for it. See? See, it just goes over the top. And that's the reason I thought this message this morning would be appropriate to lay a foundation on the simplicity of God. See? How God hides Himself in simplicity. Espero que Deus me unja para isto. Está vendo? Está vendo? Simplesmente passa por cima. E é por isso que pensei que esta mensagem esta manhã seria apropriada, para lançar um fundamento sobre a simplicidade de Deus. Veja, como Deus se oculta em simplicidade. Just think, they can break atoms and do everything else, but when it comes to touching life, they can't even tell where it come from. A simple blade of grass, and God's hid in it. Somente pense, eles podem romper átomos e fazer tudo mais. Todavia, quando se trata de criar vida, nem mesmo conseguem dizer de onde ela vem. Uma simples folha de grama,
e Deus está escondido nela. They can fire a rocket to the moon and shoot a radar over there or whatever more, and yet can't explain the life in a blade of grass. That's right. See, it's because it can't be explained. It's so simple. They overlook that. Eles podem lançar um foguete à Lua e mandar um radar para lá, ou seja o que for, e ainda assim não conseguem explicar a vida numa folha de grama. Isso mesmo, está vendo? É porque não se pode explicar. É tão simples que deixam passar por alto. Now, notice Moses, in the day God was going to deliver the children of Israel according to his word, what did he do? He chose a simple family. We have no record of him. See, it's just the son of Levi, that's all we know. And so and his wife. Agora note Moisés, no dia em que Deus ia libertar os filhos de Israel, conforme a sua palavra. Ele escolheu uma família simples. Não temos registro deles. Veja, apenas um filho de Levi. É tudo o que sabemos. Está vendo? É assim nós e sua esposa. Just an ordinary, probably a mud dauber, as the world would think, out there making brick for the enemy. He's just an ordinary slave in Israel. But God chose that family to bring forth the deliverer. Just an ordinary Jewish family. Apenas um comum, provavelmente um amassador de barro, como o mundo pensaria, lá fazendo tijolo para o inimigo. Ele era apenas um escravo comum em Israel, mas Deus escolheu aquela família para gerar o libertador. Apenas uma família judia comum. He never went and got royalty and celebrity or something, or even got some priest. He took a common, ordinary family. See? Simplicity. Ele nunca foi e tomou a realeza e a celebridade, ou algo assim. Nem mesmo tomou um sacerdote. Ele tomou uma família comum, usual. Está vendo? Simplicidade. Notice what he done then. He brought forth a child, a simple human being. He could have ordained the sun if he wanted to deliver him. He could have ordained the wind to deliver him. He could have ordained an angel to deliver him. Oh, hallelujah! God can do whatever he wants to do. Note o que ele fez então. Ele produziu uma criança, um simples ser humano. Ele podia ter ordenado ao sol, se quisesse, para libertá-los. Ele podia ter ordenado ao vento para libertá-los. Ele podia ter ordenado a um anjo para libertá-los. Oh, aleluia! Deus pode fazer tudo o que queira. But how do you know that, Brother Branham? God won't leave his program. That's the reason we know that this day it's got to be simple. Amen. Now he always works in simplicity. Bem, como sabe disso, irmão Branham? Deus não muda seu programa. É por isso que sabemos que neste dia isto tem de ser simples, está vendo? Agora, ele sempre trabalha em simplicidade. Yeah. But God, in the beginning, they could have made the sun preach the gospel, or the winds preach the gospel, or an angel preach the gospel, but he ordained man for that purpose, and he never changes it. Mas Deus, no princípio, que podia ter feito o sol pregar o evangelho, ou os ventos pregarem o evangelho, ou um anjo pregar o evangelho. Mas ele ordenou homens para esse propósito, e ele nunca muda isto. He never ordained denominations, he never ordained groups of men, he ordained man to preach the gospel. Yeah. Not machinery, mechanical devices, or any angelic being, it was man. Ele nunca ordenou denominações, ele nunca ordenou grupos de homens. Ele ordenou homens a pregarem o evangelho, não maquinário, dispositivos mecânicos, nem qualquer ser angelical. Foi o homem. And when he brought deliverance to the people down there, he sent a simple human being born of a simple family and a bunch of slaves. Oh my, what a God he is, unfolding himself in simplicity.
E quando ele trouxe libertação para o povo lá, ele enviou um simples ser humano, nascido de uma família simples, num bando de escravos. Oh, que coisa! Que Deus ele é, revelando-se em simplicidade. Now notice, and he had him trained in worldly wisdom so that he could fail and show that it isn't wisdom that we'll ever be delivered by, it's by faith that we are delivered. Agora notem, e ele fez que ele fosse treinado em sabedoria mundana, de modo que pudesse falhar e mostrar que não é por meio de sabedoria que chegaremos a ser libertos, é por fé que somos libertos. He let him go in and get such an education until he could teach the Egyptians wisdom. He was so smart. God was with that simple family who could perhaps maybe not write their name. Ele o deixou ir e adquirir tal instrução que podia ensinar sabedoria aos egípcios. Ele era tão inteligente. Deus estava com aquela família simples que não sabia, talvez, nem assinar o próprio nome. And Moses was tucked into the highest of schooling with such a great education till he could teach the wisdom, the teachers. He could teach the genius. E Moisés foi instruído ao nível mais elevado, com tão grande cultura que podia ensinar sabedoria aos professores. Ele podia ensinar os gênios. Yes, and God let him get that way so he could display himself in humility to show that wisdom has nothing to do with it, and Moses miserably failed in his genius. He let him get that way for his purpose, so he'd fail. And he did fail, and he fell. Sim, e Deus deixou-o ficar daquele jeito de modo que pudesse mostrar-se em humildade, para mostrar que sabedoria não tem nada a ver com isto. E Moisés falhou miseravelmente em sua genialidade. Ele o deixou ficar daquele jeito para seu propósito, de modo que falhasse, e ele falhou e caiu. So to show not by power, not by might, but not by the wisdom of Egypt, not by the wisdom of our schools, not by the power of our seminaries, but not by the amounts of our organization, not by the power of our scholarly teaching, but by my Spirit, saith God. Assim, para mostrar, não por força, nem por violência, mas não pela sabedoria do Egito, não pela sabedoria de nossas escolas, não pela força de nossos seminários, mas não pela quantidade de nossas organizações, não pela força do nosso ensino escolar, mas pelo meu Espírito, diz Deus. His wisdom was vanished, and at its end, when he met God in the burning bush, there he took off his shoes and humbled himself to humility and forgot all about his wisdom. Sua sabedoria estava definhada aí nas últimas, quando ele encontrou Deus na sarça ardente lá. Ele tirou os sapatos e se rebaixou em humildade e esqueceu tudo acerca de sua sabedoria. God, bringing deliverance, had to train him in wisdom to let him fall, to show that you cannot lean upon the arm of your own understanding or anybody else's understanding. Let him fall to show his hand. Can you see it? Deus, trazendo libertação, teve de treiná-lo em sabedoria para deixá-lo cair, para mostrar que você não pode se estribar sobre o braço do seu próprio entendimento ou do entendimento de qualquer outro. Deixou-o cair para mostrar sua mão. Vocês conseguem enxergar isto? God's purpose in doing so was to display himself in humility. And he let Moses become the highest until he'd be the next Pharaoh. He was a mighty general. O propósito de Deus ao fazer isto foi manifestar-se em humildade. E ele deixou Moisés tornar-se o mais alto até que ele ia ser o próximo faraó. Ele foi um poderoso general.
According to history, he conquered Moses himself, the countries around, and then when he turned to the work of the Lord with all of his talent, God let him take a headlong topple. So that he could put him out there on the desert and beat all that out of him and then appear to him in humility and send him down with a stick in his hand to deliver the people. Conforme a história, ele conquistou o próprio Moisés, os países ao redor. E então, quando ele se voltou para o trabalho do Senhor com todo o seu talento, Deus deixou-o cair de cabeça de modo que ele pudesse colocá-lo lá no deserto e tirar tudo aquilo dele, e então aparecer para ele em humildade e enviá-lo com uma vara na mão para libertar o povo. When he couldn't do it by a military training, by an education, by a scientific education, and by a military force, he could not do it, and he gave him an old crooked stick off the desert, and he did it with him. God in humility, simplicity. Quando ele não pôde fazê-lo por treinamento militar, por instrução científica e por força militar, ele não pôde fazê-lo, e ele lhe deu uma velha vara torta do deserto, e ele o fez com ela. Deus em humildade, simplicidade. God was in the stick, and in Moses. And as long as Moses had the stick, then God had it, because God was in Moses. Sure. Notice, not by power, nor by might, but by my spirit, but by the simple faith. Deus estava na vara e em Moisés, e enquanto Moisés tinha a vara, então Deus a tinha, porque Deus estava em Moisés. Certamente, notem, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, mas pela simples fé. Moses had an understanding that he was to be the deliverer from the teaching of his mother. And he trained himself in military might to do so, but it failed. Moisés tinha um entendimento de que havia de ser o libertador pelo ensino de sua mãe. E ele treinou em força militar para fazer isso, mas falhou. See, he had the understanding, he had the education, but that didn't work. So he had to forget it all and come to the simple thing of taking God at his word. And then he delivered the people. That's it. Está vendo? Ele tinha o entendimento, ele tinha a instrução, mas isso não funcionou. Assim ele teve de esquecer tudo isso e vir a simples coisa de tomar Deus em sua palavra. E então ele libertou o povo. Sim, Senhor. God delivers by what? Faith in his word. Always has been. We could take a look if we had time. We got about 20-something minutes yet. We could take a look at Cain and Abel. How that Cain tried to please God by some beauty. Deus liberta por o quê? Fé em sua palavra. Sempre foi. Poderíamos dar uma olhada se tivéssemos tempo. Temos cerca de 20 e poucos minutos ainda. Poderíamos dar uma olhada em Caim e Abel, como que Caim tentou agradar a Deus através de beleza. Another way, people think by great, fine, dressed congregations, by a priest with ministers with robed and robed choirs, and all the put-on that pleases God. Can you see where it come from? Cain tried the same thing. Em outras palavras, as pessoas pensam, por grandes congregações bem vestidas, por um sacerdote com ministros de toga e corais de toga e toda a exterioridade, que isso agrada a Deus. Pode ver de onde isto procede? Caim tentou a mesma coisa. And he built him an altar. No doubt that he made it pretty. And the man was sincere. He worshiped. He thought, as long as I'm sincere, it doesn't make any difference. It does make a difference. You can be sincerely wrong. E ele construiu um altar para si, sem dúvida que o fez formoso. E o homem era sincero. Ele adorou. Ele pensou, contanto que eu seja sincero, não faz diferença. Faz diferença. Você pode estar sinceramente errado. Notice he built this altar, and more like put flowers and fixed it up and put beautiful fruits, and thought surely a great
holy, clean, beautiful God will accept that sacrifice. Note, ele construiu este altar e ele provavelmente colocou flores e o enfeitou e colocou belos frutos e pensou, certamente que um Deus grande, santo, limpo, formoso aceitará este sacrifício. But see, he done it with his own wisdom. He done it by his own thoughts. And that's what it is today. They do it by their own wisdom, by their schooling, by their education and ethics that they have learned. Mas veja, ele o fez com sua própria sabedoria. Ele o fez por seus próprios pensamentos. E assim é hoje. Eles o fazem por sua própria sabedoria, por seus estudos, por sua instrução e éticas que aprenderam. But Abel, by revelation, by faith, offered unto God a more excellent sacrifice. Nothing clean about it, as far as it looked, humanly speaking. Mas Abel, por uma revelação pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício. Nada limpo nele, ao que parecia humanamente falando. The little fellow grabbing him by the neck and wrapping a vine around him like that and pulled him along to this altar. There's nothing so beautiful about it. O animalzinho, e agarrando-o pelo pescoço e enrolando um cipó nele assim, e arrastou-o até o seu altar. Não havia nada tão bonito nisto. Laying him up on the altar and hacking his little throat with a sharp rock until his blood flying all over him bleeding, dying. It was a horrible sight. See? To see it. It was simple, though. Deitando-o no altar e golpeando sua pequena garganta com uma rocha afiada, até seu sangue espirrar nele todo. E ele balindo, morrendo. Foi uma cena horrível, veja, ver isto. Entretanto, foi simples. In simplicity, he knowed that he was born of his mother and father's blood. Born in his mother's blood, by his father's blood, and it was blood that caused the fall, so it was blood that would take it back. So he offered unto God a more excellent sacrifice because it was revealed to him. Em simplicidade, ele sabia que tinha nascido do sangue de sua mãe e seu pai, nascido no sangue de sua mãe, pelo sangue de seu pai. E foi sangue que causou a queda, de modo que era sangue que levaria de volta. Assim ele ofereceu a Deus maior sacrifício, porque lhe foi revelado. Some of the brethren today who think they eat apples and pears, and I've seen the most radical thing the other day in a paper. E alguns dos irmãos hoje pensam que eles comeram maçãs e peras. E vi a coisa mais radical outro dia no jornal. They said now they prove that it wasn't an apple that Eve eat. That I think they claim it was an apricot. So, see where that spirit comes from. Disseram agora, provaram que não foi uma maçã que Eva comeu. Isso eu acho que eles afirmam foi um damasco. Assim, veja de onde vem esse espírito. And they said that Moses never crossed actually the Red Sea, that it was a bunch of reeds down there, a sea of reeds, and he brought the children of Israel through this sea of reeds. Up at the end of the sea, there's a big bunch of reeds up there. E disseram que Moisés, na realidade, nunca atravessou o Mar Vermelho, que foi um monte de junco lá, um mar de junco, e ele fez os filhos de Israel atravessar o mar de junco. Em cima, na extremidade do mar, há um montão de junco lá em cima. And Moses crossed the sea, but it was the sea of reeds that he crossed. You know, grass tall like tulies and things that he crossed through that. E Moisés atravessou o mar, mas foi o mar de junco que ele atravessou, você sabe, capim alto, como bunho e coisas tais que ele atravessou lá. How ridiculous when the water, the Bible says, parted from right to left, and God caused a mighty east wind to separate. Quão ridículo quando as águas, diz a Bíblia, foram partidas da direita para a esquerda. E Deus produziu um forte vento oriental para separar. Está vendo? Está vendo? They want to try to figure it out in their own way. And that's why they've always failed, and they'll continue to fail. You know, all these things. Eles querem tentar decifrar isso da sua própria maneira. E é assim que sempre têm falhado e continuarão a falhar. Você sabe, todas estas coisas.
It came, was a very type of the carnal-minded man today who's religious outwardly. He wants to do something outwardly, but he goes to church and he'll do lots of things for the building. E Caim foi o tipo exato do homem de mente carnal de hoje, que é religioso externamente. Ele quer fazer algo externamente, mas ele vai à igreja e ele faz uma porção de coisas para o edifício. There's only one church, and you don't join that. These are lodges. See? You join the Methodist Lodge, the Baptist Lodge, the Presbyterian Lodge, the Pentecostal Lodge, but you're born into the church. Há somente uma igreja e não se une a essa. Essas são clubes, está vendo? Você se une ao clube metodista, ao clube batista, ao clube presbiteriano, ao clube pentecostal, mas você nasce na igreja. Sim, Senhor, está vendo? These all are lodges. They're not churches. They're lodges. No such a thing as Methodist church or Pentecostal church. No, there isn't such a thing. Todas estas são clubes. Elas não são igrejas, são clubes. E não há isso de igreja metodista ou igreja pentecostal. Não, não há tal coisa. No, that's all wrong. See, that's right. There are lodges that people join, but you're born into the church of the living God. And that's the mystic body of Jesus Christ being formed. Não, isso está tudo errado. Está vendo? Elas são isso mesmo. Elas são clubes aos quais as pessoas se unem. Mas você nasce na igreja do Deus vivo, que é o corpo místico de Jesus Cristo sendo formado. Now, but it pleased God to reveal His secret to Abel by simple faith in the shed blood. Oh, I wish I had time to lay on that a little. See? Yet in Cain with all of his wisdom, the smart man. Oh, you say now, Brother Branham, you said you're trying to make him the educated genius? He was. He was the smart. Agora, mas agradou a Deus revelar seu segredo a Abel por simples fé no sangue derramado. Oh, queria ter tempo para ficar nisso um pouco mais, está vendo? Entretanto, e Caim, com toda a sua sabedoria, o homem inteligente. Oh, você diz. Agora, irmão Branham, o irmão disse que o irmão está tentando torná-lo gênio instruído? Ele foi o inteligente. Follow his strain, look at his children. Every one of them were scientists and doctors and smart men. Every one. But you follow the generation of Seth, they were humble peasants and farmers and so forth, on down to the destruction. Siga sua linhagem, veja seus filhos. Todos eles foram cientistas e doutores e homens inteligentes, todos. Mas siga a linhagem de Sete, eles foram humildes camponeses e agricultores, e assim por diante, até a destruição. But Cain's children were the smart intellectual group. They even Cain could temper copper and they make metals and builders, and they were smart men when these other men just dwelt in tents and herded their sheep and rested upon the promises of God. Mas os filhos de Caim foram um grupo inteligente e intelectual. Afirma-se que eles podiam até temperar cobre e manufaturavam metais e construtores e eram homens inteligentes. Quando estes outros homens somente habitavam em tendas e pastoreavam suas ovelhas e descansavam nas promessas de Deus. See where? Well, now just follow the genealogies down through and see if that isn't right. See, they rested upon the promise of God. Está vendo? Está vendo? Está vendo o que era? Agora, apenas analise as genealogias e veja se não é assim mesmo. Está vendo? Eles descansavam na promessa de Deus. That's how Noah was chosen from that kind of a people. That's how Paul was taken out from his flock. See, that's how John Wesley, Martin Luther, and what more. Foi assim que Noé foi escolhido daquele tipo de gente. Foi assim que Paulo foi tirado do seu rebanho. Está vendo? Foi assim com John Wesley, Martinho Lutero e os demais. That's how you come to be what you are today. See? The same thing, humble to believe the simple promise of God. Foi assim que você veio a ser o que é hoje. Veja, a mesma coisa, humilde, para crer na simples promessa de Deus. Now, notice, it pleased God to identify
Now, God always will vindicate whether it's the truth or not. Now, many people try to act themselves into something that God says a million miles from. Agora note, aprove a Deus identificar. Agora, Deus sempre vindicará se é a verdade ou não, está vendo? Agora, muitas pessoas tentam desempenhar um papel do qual Deus se mantém a 1 milhão de milhas de distância. That's right. But when you see God come back around and say it's punctuated, say that's right. That's right. That's right. Then you know that's true. Isso mesmo. Mas quando você vê Deus vir e dizer que é pontuar isto, dizer isso está certo, isso está certo, isso está certo, então você sabe que isso é verdade. Now, when the offerings was on the altar, God refused his intellectual conception of God. But when he seen Abel by simple faith to believe that it was not apples or fruits of the field, but it was blood, by faith he believed it by revelation from God. God vindicated Adam by accepting his sacrifice. Agora, quando as ofertas estavam no altar, Deus rejeitou a sua concepção intelectual de Deus. Mas quando ele viu Abel por simples fé, crer que não foram maçãs ou frutos do campo, mas que foi sangue, pela fé ele creu nisto por uma revelação de Deus. Deus vindicou Adão ao aceitar seu sacrifício, está vendo? That's where we think of praying for the sick, anything else. Jesus said, if you abide in me and my word, and you just ask what you will, and it shall be done to you. Now, as we're coming right on down fastly now, for 20 minutes more. Aí é onde pensamos em orar pelos enfermos, tudo mais. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra em vós, somente pedi o que quiserdes e vos será feito. Agora, enquanto prosseguimos rapidamente, agora temos mais 20 minutos. Notice, Elijah's day, God chose to hide himself in a simple person. Now just think of it. God chose, that was his choosing. Remember, they had rabbis, priests, they had great men in them days. Even King Ahab himself was a Jew. Note, no dia de Elias, Deus escolheu esconder-se numa pessoa simples. Agora somente pense nisto. Deus escolheu. Aquela foi sua escolha. Lembre-se, eles tinham rabinos, sacerdotes. Eles tinham grandes homens naqueles dias. Até o próprio rei Acabe era judeu. He had great men in the land in that day, but God hid himself in a simple man, not a scholar, no, not a renowned man of the world, some great military genius or something, no big name. Ele tinha grandes homens na terra naquele dia, mas Deus se escondeu num homem simples, não em um erudito, não em um homem renomado do mundo, em um grande gênio militar ou alguém assim. Não, nenhum nome grande. We don't even know who his papa and mama was. We don't know anything about his genealogy. Just a plain old farmer somewhere that was raised up for the purpose to be a prophet. Nem mesmo sabemos quem foram seu pai e sua mãe. Nada sabemos da sua genealogia. Apenas um velho agricultor comum em algum lugar que foi levantado com o propósito de ser profeta. God had him living to himself in the wilderness. Only thing we know, he stomped right out of nowhere. Walked right in and condemned the whole ecclesiastical system. Amen. Deus o manteve vivendo isolado no deserto. A única coisa que sabemos, ele saiu caminhando do nada, veio sem rodeios e condenou o sistema eclesiástico inteiro. Que coisa! And you know what they thought about him? What school did he come from? What denomination is he with? Is he with the Pharisees, the Sadducees, or what more they had? E sabe o que pensaram dele? De que escola ele veio? Está vendo? Com que denominação ele está? Está com os fariseus, os saduceus, ou o que mais eles tinham? He didn't belong to any of them, but he condemned the whole thing. God chose to do that. Ele não pertencia a nenhuma delas, mas condenou a coisa inteira. Está vendo? Deus escolheu fazer isso. But a simple man, no education,
We have no place where he ever went to school. We have nothing about him. Just a simple man. But God was pleased to hide in that simple person. God, back there with this simple man hiding in a human being. Can you grasp it? Mas um homem simples, sem instrução. Não temos relato de que escola ele tenha frequentado, não temos nada acerca dele. Apenas um homem simples, mas aprove a Deus ocultar-se naquela pessoa simples. Deus lá atrás, com este homem simples, ocultando-se num ser humano. Conseguem entender? God hiding in a illiterate crank to the world. Because, they accused him of everything, even being a witch. Elijah, all prophets are accused of that. Deus ocultando-se em um rabugento iletrado para o mundo. Porque, você sabe, eles o acusaram de tudo, até de ser bruxo, Elias. Todos os profetas são acusados disso, veja. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me, along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me and talks with me